Saúdo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus. Aqui que vos fala mais uma vez eu, vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra ao nosso coração, ao meu e ao vosso coração, em forma de autodevocional. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube neste momento, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todas no sininho. Me ajude a fazer a obra missionária. Você pode ser um missionário ou uma missionária daí mesmo da sua casa. É só compartilhar. É a palavra de Deus, e a palavra de Deus, o Altíssimo Todo-Poderoso, chegará àqueles que estão longe, através do seu compartilhamento, da sua curtida. Glória a Deus. A palavra que o Senhor nos deu hoje encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 39. Vamos estar lendo a partir do versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor, a santa palavra do Senhor. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros, que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje, e o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Glória a Deus. E até de teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: pois haverá paz e verdade em meus dias. Glória a Deus. Uma passagem bem conhecida. Para quem não conhece a história, nós sabemos que o rei Ezequias, ele adquiriu uma enfermidade, a qual Deus usou este mesmo profeta Isaías para falar para ele: põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. No capítulo 38 vai contar esta história da enfermidade ou a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Então o Senhor mandou Isaías deste recado para Ezequias: fala para ele pôr a sua casa em ordem, porque ele morrerá e não viverás. Glória a Deus. E então o rei Ezequias virou o seu rosto, a sua cara e o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele falou para o Senhor: Senhor, lembra-te de que eu andei em retidão na tua presença, eu andei nos teus caminhos, eu andei em obediência a ti perante a tua face. E tem misericórdia do teu filho, do teu servo. E antes que Isaías saísse do palácio, Deus falou: volta lá e fala para o meu servo que eu ouvi a oração dele. Glória a Deus. E que eu curarei ele e acrescentarei a ele ainda mais 15 anos de vida. Glória a Deus. E Isaías ficou
Ezequias ficou muito feliz com esta notícia. Fez uma prova com Deus e Deus respondeu a prova e confirmou a cura dele. E ele ficou tão feliz que o rei da Babilônia se aproveitou dessa situação e enviou alguns mensageiros com a desculpa de que eles fossem lá, elogiar Ezequias pela sua cura, consolar ele, se alegrar com ele. A desculpa que o rei usou foi essa: vão lá, fale para Ezequias que eu estou feliz porque ele conseguiu ser curado de uma enfermidade mortal. Vamos lá, vão lá comemorar com ele a sua cura. E os mensageiros do rei da Babilônia foram até Ezequias e chegaram lá, falaram conforme o rei mandou, deram um recado que o rei estava feliz porque Ezequias tinha sido curado. E Ezequias, com isso, seu ego subiu, ele muito se alegrou, de tal forma que ele baixou a guarda, de tal forma que quando os mensageiros da Babilônia chegou lá, como eu li aqui no versículo 4, ele mostrou tudo que ele tinha, toda a sua riqueza, o que tinha na casa do Senhor, o que tinha na casa dele, o que tinha nos tesouros do rei. Ele mostrou tudo, como diz no versículo 4 e 5, e disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então Ezequias mostrou tudo para eles. E Isaías responde: então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Então ele mostrou, e o Senhor baixou um decreto ali naquele momento: porque tu mostraste tudo que é teu, ainda mostraste aquilo que é meu, não ficará nada em Judá, em Jerusalém, dos teus tesouros que não sejam levados para a Babilônia. Então aqui o Senhor nos ensina uma grande lição, que nem tudo é para a gente mostrar. E no momento de uma euforia, no momento de uma cura, no momento de felicidade, a gente acaba baixando a guarda, a gente acaba deixando de vigiar. Foi o que aconteceu com Ezequias. Ele estava alegre, deixou de vigiar, baixou a guarda e veio uma sentença não boa, para ele, para seus filhos. Como ele falou no último versículo, para ele a sentença não foi ruim, porque isso não aconteceu, não se cumpriu nos dias dele, mas depois, nos dias de seus filhos e netos, foi que se cumpriu essa profecia, essa sentença que o Senhor deu. E mesmo que a gente talvez não sofra a consequência da falta de vigilância, talvez um filho, um neto venha sofrer por nós, porque o Senhor diz que castiga o homem ou a mulher que seja até a terceira e quarta geração. Mas também ele faz também diferença. Se ele quiser, também ele não castiga o pai pelo pecado do filho, nem o filho pelo pecado do pai. Cada um pagará pelo seu pecado. É nesses casos aqui, no caso como esse, o Senhor teve que castigar os filhos dele, porque ele era uma pessoa que era reto diante de Deus. Ele andava nos caminhos do Senhor, obedecia a palavra do Senhor. Somente teve esse deslize de não vigiar num momento de alegria. Então, a alegria às vezes, nesse aspecto, nesse ponto de vista, pode não ser boa, porque faz a gente baixar a guarda e deixar de vigiar. Glória a Deus. E a sentença foi tão grande, tão pesada, que o Senhor diz no versículo 7: e até de teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Aqui está eunucos, mas em outras traduções vai dizer
escravos do rei da Babilônia. Então até os filhos foram como escravos, como foi na época do cativeiro de Judá e de Jerusalém. O rei que estava reinando era Zedequias, que era descendente de Ezequias. Então o Zedequias teve seus 2 olhos furados, seus filhos foram mortos na sua frente e ele foi como escravo para a Babilônia, assim como o Senhor disse aqui no versículo 7, que os filhos dele iriam como eunucos ou como escravos para a Babilônia. Assim se cumpriu. Nos dias do profeta Jeremias aconteceu o cativeiro e deportaram de Jerusalém e de Judá para a Babilônia os descendentes do rei Ezequias. Então, por causa de um pecado dele, de um erro dele, de uma falta de vigilância dele, e também por causa do pecado dos seus filhos que adoraram outros deuses, viviam em rebeldia contra a palavra do Senhor, eles foram em cativeiro, foram como escravos para a Babilônia. E no último versículo Ezequias diz assim no versículo 8: Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: Pois haverá paz e verdade em meus dias. Sim, houve realmente paz e verdade nos dias de Ezequias, tanto que o Senhor ainda acrescentou 15 anos de vida para ele. Ele disse: Boa é esta palavra, porque a palavra não era para os dias deles, mas para os dias dele, mas para os dias de seus filhos. Ele falou: Nos meus dias eu estou tranquilo, porque não vai vir. Mas ele não pensou nos filhos, né? Porque nos dias de vida dos filhos, né? Quando os filhos passaram a reinar, veio este mal, veio esta calamidade. Ele se preocupou só com ele, com os filhos, não, e com os netos também não. Mas eles pagaram o preço da falta de vigilância e do pecado da idolatria que eles cometiam e da rebeldia. Então o Senhor nos ensina a primeiramente não cometer o erro que Ezequias cometeu, falta de vigilância, e baixar a guarda para o inimigo, não. Que é Satanás que é o inimigo de nossas almas, e nos ensina também a não cometer o pecado da idolatria nem da rebeldia contra o Senhor, porque esses pecados levam à destruição. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado, e o salário do pecado é a morte. Então temos que procurar vivermos em obediência à palavra do Senhor, até para não sermos castigados pela própria mão do Senhor. Davi foi castigado pela mão do Senhor e muitos outros por causa dos seus pecados. Mas aquele que obedece ao Senhor, ele acampa os seus anjos ao redor e o livra de todo mal. Então guarde essa palavra, que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Obedeça essa palavra.